Olá, eu sou Elaine, estou aqui diretamente do Palácio Fiorentino, onde vai acontecer hoje a palestra solidária, com a presença de muitos palestrantes maravilhosos, professora Lúcia Helena Galvão, doutora Naile Mamed, inclusive eu estarei palestrando, contando um pouco do meu capítulo, que está no livro Lugar de Mulher é no Topo do Mundo, você não pode perder. Convidada muito especial, eu amo de paixão essa palestrante. Vocês verão nesse palco, vou poder beber diretamente um pouquinho da sabedoria dos gregos. Nós vamos receber aqui uma deusa grega, uma pessoa muito especial, que vai falar de temas importantíssimos para todos nós. Porque amor importa, família importa, cura importa e espiritualidade também. Esse é o tema da minha queridíssima Elaine Apóstolo Poulos. Palmas para Elaine, essa deusa grega maravilhosa que vem nos dar esse recado. Bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a cada um de vocês. Se vocês precisassem, hoje, no dia de hoje, escolher um caminho, um único caminho para trilhar, o caminho da ciência, o caminho da razão ou o caminho da espiritualidade, qual caminho cada um de vocês aqui escolheria? Qual? Pois é, eu preciso começar contando para vocês que eu sou uma biomédica de formação. E como uma boa biomédica, logicamente que na minha vida eu acreditava que a razão, a ciência comandavam tudo. Afinal, tudo na vida poderia ser explicado pela ciência. Até que o ano era 2005. Eu estava muito feliz, tinha acabado de me casar, era jovem e tinha uma vida promissora pela frente, tinha uma carreira, tinha tudo. Eu dormi uma noite e quando eu acordei na manhã seguinte, que eu olhei para mim, as minhas pernas estavam inchadas, mas inchadas no modo de não conseguir calçar uma sandália, uma Havaianas, de não conseguir calçar nenhum sapato. Aquilo foi um susto para mim, eu olhei para o meu marido, nós fomos para o hospital, eles fizeram exames de checagem geral, não conseguiram achar qual era a raiz do problema, né? Mas até aí eu estava tranquila, porque afinal a ciência ia me dar uma resposta. Em algum momento eu ia para um especialista e ele ia me dar uma maneira de resolver aquele problema. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei uma peregrinação enorme? Eu fui a muitos especialistas. Inicialmente, eles tinham até dificuldade de diagnosticar o que é que eu tinha. Após essa grande peregrinação, eu acabei, por indicações, fui a 3 especialistas muito famosos. E os 3 me deram o mesmo diagnóstico. Olha, Elaine, você tem um lúpus renal grave, tá? 2 deles, o modo de tratamento era quimioterápico, porém muito experimental. Não se sabia como aquilo ia reagir. E um terceiro, inclusive era um oriental, ele falou, olha, eu tenho uma terapia que é através de doses cavalares de corticoide, mas que costuma dar resultado. Falei, bom, quimioterapia, não vou poder ser mãe. Não vou fazer isso. Tinha sonho de ser mãe. E aí eu optei por tratar com esse médico que tinha o tratamento por essas doses cavalares de corticoide. Eu fui na consulta, né? Falei, bom, agora eu vou tratar e tudo vai ficar bem.
E aí, eu estava naquele meu pilarzinho lá da ciência, bem quietinha, falando, não, vai dar tudo certo, ciência vai explicar tudo. Falei, e aí, doutor, e agora? Ele falou, olha, Elaine, eu vou ser bem sincero e honesto com você. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que o tratamento surta algum resultado. Eu falei, mas como assim, doutor? Como é o percentual de resultado bom com esse tratamento? Ele falou, olha, bem baixo. Algumas pessoas respondem, outras não respondem. Eu falei, mas e aí? E se não responder? Ele falou, não se preocupe, ele falou para mim. O máximo que vai acontecer é você perder o rim. Eu falei assim, como assim? Perder um rim? Ele falou, não, os dois. Eu falei, não é possível que esse homem está falando dessa simplicidade sobre esse assunto. Né? Sabe assim, eu tomei um baque. Foi o segundo tapa na cara que eu levei ali no meu pilarzinho da ciência. Ele falou, mas não se preocupe, porque a gente coloca outro. Eu falei, ele está falando de um transplante. Eu falei, mas doutor, e aí, com o transplante resolve? Ele, não sabemos. Pode perder o transplante também. E, inclusive, essa doença que você tem é uma doença autoimune e ela não fica só nos rins. Ela pode atacar seu pulmão, ela pode atacar seu fígado, inclusive seu cérebro. Ali, meu mundo caiu. Falei, eu sou muito jovem. Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? E, por uma luz divina, eu tive um entendimento que aquilo era uma maneira do divino se comunicar comigo. Porque eu estava no caminho completamente errado. Eu estava longe, quilômetros da minha essência. Eu estava no momento trabalhando igual um trator. Vamos trabalhar e ganhar dinheiro, né? Vamos prosperar. Só que eu estava esquecendo do principal. Eu não estava olhando para a minha essência. Eu esqueci completamente de mim. Não tinha conexão. Eu, então, comecei uma busca. Uma grande amiga minha falou assim, olha, Elaine, será que você não gostaria, de repente, de se consultar com essa terapeuta? Ela tem uma visão holística, né? Falei, não tenho nada a perder. O que eu tenho a perder já está acontecendo. Eu falei, vamos, né? E aí comecei a buscar, comecei a procurar terapias. Vivi um momento também de muita emoção. Meu marido é muito devoto. Fomos ao Santuário de Aparecida. Eu senti que ali também algo me tocou, algo aconteceu. E assim eu comecei cada vez mais uma busca pelo espiritual, pela fé, pelo caminho da essência. Hoje, o que eu quero pedir a vocês, que se olhem por dentro. Nós estamos olhando só para o mundo externo, para fora, quando as respostas para todas as nossas aflições estão dentro. Mas, Elaine, como assim? Como que eu me conecto com a minha essência? Eu penso coisas positivas? Não. O pensamento ajuda, mas o pensamento não é a sua essência. Porque o pensamento pode ser moldado. Ele pode ser moldado conforme a sua religião, o lugar onde você nasceu, sua cultura, sua família, o lugar onde você trabalha, inclusive. Mas então, como que a gente sabe o que é a nossa essência? Aí foi o momento que eu fiz a maior descoberta. A essência é o que sentimos, é o que nos conecta com o divino, é o nosso coração, nosso sentimento, com a permissão divina. É o único lugar que ninguém toca, nenhuma pessoa pode tocar, nenhum outro ser humano pode tocar no coração, no sentimento. Somos muito acostumados, né? As pessoas perguntam, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quando a gente devia ensinar as crianças pequenas, meu filho, como você está se sentindo hoje?
A gente sequer sabe entender como a gente está se sentindo fisicamente. Como eu me sinto hoje? Eu estou bem, eu estou me sentindo fraca, eu me sinto feliz. Como eu estou me sentindo, nem fisicamente? Eu estou inchada hoje, será? A gente tem dificuldade. Esse é o segundo sinal. O nosso corpo funciona como um sensor. É ele que avisa que tem alguma coisa muito errada. Todas as doenças têm uma causa, desde problemas autoimunes, como era o meu caso. É muito claro. O que é uma doença autoimune? As suas células estão matando a você mesma. Quando que você está matando a você mesma? Quando você deixa de ser quem você é para agradar outras pessoas, para se enquadrar numa sociedade, para se enquadrar muitas vezes até num trabalho. Você deixa de ter a sua essência para se enquadrar no que o mundo precisa. E aí seu corpo grita. Ele grita. Através do quê? Através das doenças. Ele está falando para mim, olha, Elaine, você está se matando. Né? Então foi aí que eu entendi, que eu percebi que o mais importante era essa conexão interna. Era poder estar atenta ao que sentia no coração e ao que sentia no corpo. E essas 3 coisas são a tríade que faz com que o ser humano tenha um equilíbrio, né? Os próprios filósofos gregos já sabiam disso, já estudavam isso. Corpo, mente, espírito, essência. Praticamente a raiz de todas as nossas questões está dentro da gente. A gente fica olhando para o outro, fica buscando no outro, fica buscando para fora. E a nossa conexão no divino, que é o que nos norteia, o que te coloca no caminho que você tem que ir. Então ali naquele momento, quando eu fiquei doente, a mensagem era: Elaine, não é aí. Você está no lugar errado. Muda a rota. Talvez, se eu tivesse tido uma coisa mais leve, talvez eu não tivesse dado a devida atenção. Então, precisou ser um baque. E aí, eu tive que sair desse lugar da ciência. Eu tive que entender que sim, a ciência é muito boa, a ciência é muito poderosa, mas ela atua de uma maneira a interceder. Interceder a cura. A cura, quem faz, somos nós, através da permissão divina. Esse foi o principal aprendizado. E que eu gostaria muito que vocês levassem com vocês e pudessem pôr em prática na vida. Todos os dias de manhã acorda como eu me sinto hoje. No dia que eu estou com mais gás, eu vou lá, eu treino, comecei a treinar depois disso, comecei a me dedicar a atividades que me davam alegria. Há muitos anos eu tinha parado de dançar. A dança enche a minha alma, né? Às vezes você passa, você vê um sol, um pôr do sol, você não consegue olhar para aquele pôr do sol porque você está tão preocupado com todos os seus afazeres. Essas pequenas coisas da vida são o que conectam a gente com a nossa essência, com o nosso caminho. E por incrível que pareça, quando você começa a ir para o caminho certo, as coisas começam a acontecer. Após um tempo de tratamento, eu fui ao médico, ele pediu novos exames. Eu estava meio já sem esperança, falei, vamos lá, vamos ver. E a hora que ele abriu, ele falou assim para mim: Elaine, eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está errada. Os seus exames negativaram. Não é, em geral, os pacientes que eu tenho, eles têm um controle, depois eles têm recidivas, mas quando você olha o exame, existem marcadores que são positivos, mesmo quando ela está em controle. Porque já que não tem cura, né? Essa doença dita é incurável. Ele falou, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu não sei dizer, né? Ele também naquele ponto da ciência, ele falava para mim, mas o que você fez? O que você fez? Eu falava, nada, doutora, eu fiz o tratamento e comecei a buscar outras coisas além, né, da parte médica.
Então, a grande surpresa foi que eu tive a bênção de ser curada. Nunca mais tive nada, já fazem 20 anos. E cada vez que eu me aproximava do caminho que eu precisava trilhar, que é um caminho intermediário, é um caminho entre a fé, entre a ciência, entre o espiritual, entre o físico, porque sim, faz parte de tudo isso, cuidar do físico, né? Para cada pessoa é de um jeito, tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de dança, mas é necessário. Porque, gente, você fica com aquela energia acumulada dentro de você, muitas vezes, você nem sabe que aquela energia está parada ali. Se você não movimenta ela, não movimenta o corpo físico, muitas vezes, aquilo vai te causando doença também. Então, a minha mensagem principal a todos é que olhem para dentro. Olhem para dentro do coração de vocês, para dentro da casa de vocês, para dentro da família de vocês, porque é onde estão os pilares principais da nossa vida. Eu tive a bênção, inclusive eles falaram para mim que seria muito impossível ser mãe, né, lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, porque poderia atacar o feto, como era uma doença autoimune muito séria, poderia atacar o feto, e hoje eu sou mãe de 2 adolescentes e tenho como propósito de vida contar a minha história para que possa ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada. Muito obrigada a todos vocês. Muito grata, muito feliz. O evento aqui no Palácio Fiorentino foi incrível, abrilhantado por todos esses palestrantes. E eu gostaria de aproveitar para você que não pôde estar aqui pessoalmente, seguir lá nas redes sociais, que a gente vai passando muita coisa do que aconteceu aqui, lá no @ElaineGrega. Espero você lá.